Eu sou a Maki e a ideia desse vídeo é corrigir esse desenho. Vamos primeiro identificar alguns erros mais marcantes e depois tentar melhorar com o novo conhecimento que estamos adquirindo ao longo da nossa jornada. Assim eu tenho mais uma oportunidade de trazer algumas dicas de desenho em formatos de vídeo um pouco diferentes aqui no canal. E é por isso que eu conto com o seu like para eu conseguir ter uma noção de que tipo de vídeo vocês estão curtindo mais. A primeira coisa que vamos fazer é olhar para o nosso desenho e identificar as áreas que mais precisam da nossa atenção. E como eu não quero tornar essa correção algo exaustivo, eu vou procurar apenas por pontos que eu realmente vou conseguir melhorar antes de cansar do meu desenho. Inclusive, daria para fazer as correções em etapas, isso ajudaria a manter o foco em um assunto por vez e também finalizar o desenho de forma completa com o máximo de aproveitamento ao longo de alguns dias. Ultimamente é o que eu ando tentando fazer. O que eu senti muitas vezes quando eu tentei refazer desenhos antigos foi que eu desanimei no meio do caminho porque eu queria melhorar tudo de uma vez só enquanto eu estava aprendendo. Isso pode ser bem desafiador, é meio complicado conseguir aplicar vários assuntos no mesmo trabalho e um pouco mais difícil tentar tudo ao mesmo tempo sem considerar que existem etapas para fazer isso acontecer. Anotei umas coisas, selecionei as que eu achei mais importantes e que daria para corrigir no momento e comecei a esboçar. Aqui o principal problema que eu notei foi com certeza na parte do desenho. Sem um desenho bem estruturado, realmente a pintura, roupa ou qualquer outro detalhe que fosse colocado aqui em cima não ia sair muito legal. Pensa que a construção de um desenho ou uma ilustração é como um bolo. Tem a base, a cobertura, o acabamento e a cereja do bolo. Se a gente começar a construir esse bolo pela cobertura ou direto pelo acabamento, acontece exatamente o que aconteceu aqui. Acho que paciência e não atropelar o processo é uma das coisas que eu mais tenho tentado trabalhar. E também uma das que mais faz diferença quando eu consigo. Então eu comecei refazendo todo o desenho, pensando principalmente na estrutura que estava por baixo disso tudo. Para isso fui construindo um manequim, usando alguns volumes já próximos do formato das partes do corpo que eu queria fazer. E assim ficou mais fácil eu conseguir experimentar questões de pose e proporção antes de começar a detalhar as coisas. Tanto que fiz algumas opções antes de decidir qual versão eu trazia aqui para o vídeo. Com a estrutura pronta, conseguimos definir melhor os detalhes em cima dela. Nessa etapa eu fui atrás de algumas referências para todas as regiões que eu não estava conseguindo fazer de cabeça. Consegui melhorar os músculos, dessa vez eu optei por um design um pouco diferente, mostrando um pouco mais desses detalhes, já que eu não ia colocar roupas e tudo mais. Também melhorei os alinhamentos e algumas proporções, e principalmente foi possível resolver aquela mão que foi colocada atrás do personagem despretensiosamente, sem ninguém perceber o que realmente aconteceu. Fiz então uma linha um pouco mais limpa, definindo melhor o esboço anterior, ainda com a ajuda de referências para capturar outros detalhes que eu não estava considerando na etapa anterior, e agora daria para acrescentar roupas, cabelo e até fazer uma pintura melhor trabalhada para o nosso desenho ter um resultado melhor no final. Claro que não precisaria detalhar tudo isso, mas pelo menos a estrutura geral é interessante ter. Não só para experimentar de forma mais rápida, com qual versão você vai seguir, mas também para garantir que você tem algo sólido antes de fazer todo o resto. E o desenho fica nessa etapa aqui. Conseguimos adicionar uma estrutura mais interessante, nos preocupando primeiro com as formas gerais de cada parte do corpo, através de um manequim. Com a ajuda de referências, também conseguimos definir melhor cada elemento do corpo, sem deixar partes muito indefinidas, dando a entender que aquilo é uma mão, por exemplo. E a pose, apesar de não ser nada com muita ação, já conseguiu ficar mais dinâmica apenas com alguns ajustes. Só de mudar um pouco a perspectiva e de não deixar ele tão paradão assim de frente, já dá uma boa ajuda em trazer mais profundidade e interesse para o nosso desenho. Te vejo no próximo vídeo, até mais, aprendiz!